Olá, eu sou o professor especialista em filosofia Ricardo de Moura Borges. E hoje nós iremos ver justamente a continuidade do problema antropológico, justamente que nós percebemos que o que constitui o ser humano na sua multiperspectiva, nas suas multiperspectivas, é justamente a existência do corpo e a existência da alma. Então, um dos problemas mais difíceis de se colocar ou de se refletir sobre o problema antropológico é justamente sobre a existência da alma e também do seu caráter substancial. Qual é a substância da alma? E alguns filósofos, desde a antiguidade, começaram a refletir sobre esse problema, tanto da existência da alma como da sua substância, né? O que é que constitui a substância da alma? Tendo em vista que a substância do corpo, né, a pele, o corpo, ou a pele, a carne, o sangue, os ossos, é o que constitui o corpo. Mas e a alma? Ela é feita de quê? Então, nós temos o Platão, que foi justamente o primeiro pensador a enfrentar assim, de forma mais explícita, mais rigorosa, onde ele escreve justamente um livro sobre esse tema, o Fédon, ou sobre a imortalidade da alma. E é justamente nesse livro que nós encontramos que a alma é um epifenômeno do corpo, é uma manifestação do corpo, mas ao mesmo tempo ela tem que se libertar desse corpo na perspectiva platônica. Então, nós percebemos que aqui a alma é uma concordância magnífica dos elementos constitutivos do corpo. É como se o corpo fosse uma máquina, uma prisão, mas a alma ela tem algo de mais sublime porque ela é eterna na perspectiva platônica. Então, quando nós percebemos que existe uma concordância entre alma e corpo, Platão ele vai refutando essa ideia, ele não concorda com isso, ele diz, olha, a alma ela é muito mais perfeita, ela é eterna, enquanto o corpo ele é passageiro. Nós existimos num breve espaço de tempo, mas a alma existe eternamente. Então, o Platão ele vai refutando essa ideia, observando que a alma, longe de estar em harmonia com o corpo, ela está justamente em discórdia com o corpo. E aí nós percebemos muitas vezes que o nosso corpo é inclinado às paixões, enquanto a alma é o nosso senso moral, onde nós percebemos que se queremos comer demais, a alma, opa, não podemos comer muito, vamos fazer um jejum, por exemplo. Então existe uma briga entre alma e corpo, e já é muito perceptível na obra do Platão. O Platão ele vai refutando essa ideia, vai observando que a alma ela não está em harmonia entre o corpo e a própria alma, mas está numa constante briga, numa constante luta. As exigências da alma estão constantemente em contraste com as do corpo. Enquanto o corpo é inclinado para uma coisa, a alma tem desejos, né, tem vontades de seguir outros caminhos. Então, a alma é uma substância pura, na perspectiva do Platão, ela é espiritual, né? Nós não podemos ver no mundo material as almas, mas elas existem. Ela é incorruptível, tendo em vista que o corpo ele é corruptível, nós temos que tomar banho todos os dias, ele está se degradando todos os dias, enquanto a alma passa por essa parte, não precisamos limpar a alma com um banho, por exemplo, e ela é imortal, ela não morre. O que deixa de existir é justamente o nosso corpo. Ela é própria, ela própria constitui a verdadeira e autêntica natureza essencial do homem. Então, se perguntássemos ao Platão o que é o homem, o Platão responderia: o homem é a sua alma, o homem é justamente as suas virtudes, é esse aspecto imaterial que está para além da nossa visão, da nossa audição, que está além dos nossos cinco sentidos, está justamente na alma. Então, o Platão iria responder de forma bem simples, o homem é alma. Outro pensador que vai de encontro com o pensamento platônico é justamente o Agostinho de Hipona, o Descartes na Idade Moderna e também o Leibniz, que eles vão seguindo justamente essa concepção platônica. O Descartes justamente dizendo que o nosso corpo é uma máquina e quem organiza, direciona essa máquina é justamente a alma. Afirmaram que a alma é uma verdadeira substância e a sua substancialidade ela vai se identificando com o homem. As razões para aceitar essa tese são em parte de ordem moral, né, quando nós percebemos essa aspiração que a alma tem por uma vida mais perfeita, uma vida de felicidade sublime, e não apenas presas a desejos passageiros ou felicidades passageiras, e nós também temos uma ordem gnoseológica, uma ordem do conhecimento,
quando nós percebemos que as verdades absolutas, elas não podem ser apreendidas apenas pela experiência. Deve existir um conhecimento superior àquilo que nós conseguimos abarcar através dos nossos sentidos. E aí nós temos outros pensadores, por exemplo, Lucrécio, o Pompanásio, o Thomas Hobbes, o Marx, o Augusto Comte, e também os neopositivistas e também os estruturalistas, que eles são os pensadores contemporâneos e eles vão tendo uma ideia totalmente diferente. Se o Platão ele valoriza o espiritual, esses pensadores vão valorizar a matéria, o corpóreo. Então, o que seria a alma para esses pensadores? Né? O Lucrécio, Pompanásio, Hobbes, Karl Marx, Augusto Comte, os neopositivistas e os estruturalistas. A alma não é absolutamente substância, mas simplesmente um epifenômeno da nossa corporeidade. É como se a alma ela tivesse evoluído da matéria. A matéria se chegou a tal ponto de evolução que a alma ela acaba sendo uma evolução da própria matéria. Então, quais são as razões para sustentar essa posição para esses pensadores? A única fonte de todas as coisas é a matéria. Nós só podemos ver, sentir, através dos 5 sentidos, a matéria, a materialidade. Dela desenvolve tudo aquilo que observamos no universo, inclusive o homem. Então, da matéria que se gerou tudo através do Big Bang, através da evolução dos corpos, da matéria, é que se surgiu o homem, os animais, as plantas, inclusive a alma para esses pensadores. Então, o homem é fruto de um alto grau de evolução da matéria, e essa matéria vai evoluindo até se chegar também à alma. Já quando nós pegamos, por exemplo, o pensamento de Tomás de Aquino e o seu grupo, né, aqueles discípulos que esteve durante a segunda fase da escolástica, do período da Idade Média, onde surgiram as escolas, nós podemos pensar no Silvestre, no Gaetano, no Suarez, e durante também o Renascimento, né, já ali o início da Idade Moderna, quando nós pensamos no Etienne Gilson, o Jacques Maritain, o Marcier, o Masnovo, o De Finense. Nessa perspectiva, nós vemos a posse por parte do homem de uma alma espiritual e uma verdade que seja indiscutível através desses pensadores. Então, a alma existe, não tem mais o que se discutir sobre isso, e ela também ela tem esse aspecto sublime. A alma é uma substância completa na ordem da existência, mas não na ordem da especificação, como se tentavam especificar os estruturalistas, por exemplo. Ela só consegue a sua própria especificação na escala dos seres, quando ela se une ao corpo. Nós só podemos perceber a existência da alma quando ela estiver, né, quando ela está dentro e presente de um corpo. Na verdade, nós classificamos as pessoas com seus nomes, né? Eu sou o professor Ricardo, mas ao morrer a minha alma, ela vai se chamar Ricardo. Como é que nós a chamamos? Como é que nós a denominamos? Então, esses pensadores, olha, para denominarmos uma alma, ela tem que estar presente justamente no corpo. O Ricardo teve que nascer em algum lugar, teve que crescer, teve que aprender o seu próprio nome, né, que foi construído socialmente. Então, a alma ela vai ganhando a partir da sua especificação, ela vai ganhando essa corporeidade, essa manifestação de conhecimento da sua existência. E aí nós temos os grupos de filósofos, também encabeçados pelo Hume, pelo Kant, que por razões de ordem gnoseológica, ou seja, do conhecimento até onde o conhecimento pode conhecer as coisas, pode chegar até as coisas, dizer, negar que possa ser resolvido o problema da substância da alma, porque o Kant ele não acredita que nós podemos conhecer a coisa em si, mas apenas os fenômenos. Então, tanto o Hume como o Kant vão dizer que não tem como nós conhecermos a existência da alma. Pode ser que exista, mas não tem como prová-la que ela existe ou que também não existe. Este é um problema relativo à coisa em si, né, ao nômeno, enquanto que a nossa mente é competente somente ao que diz respeito aos fenômenos. Então, na nossa corporeidade, no nosso desenvolvimento filosófico, na perspectiva de Hume e de Kant, nós não podemos conhecer o fenômeno em si, ou seja, a alma em si. A posição agnóstica, né, onde o conhecimento não consegue chegar, agnos, né, a negação, gnoses, conhecimento, desses pensadores, cada vez, né, a cada momento histórico, se encontra muitos e muitos adeptos.
Então, esses foram alguns dos pensadores que nos ajudaram a refletir sobre a existência da alma e também sobre a sua substância. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e nós nos encontraremos no próximo encontro com outros 3 problemas, dentre eles sobre a origem da alma, a relação da alma com o corpo e o fim último do ser humano. Qual é o fim último do ser humano na nossa breve existência? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e nós nos encontraremos no próximo, através das próximas reflexões sobre o problema antropológico.